Miriam, você tem destacado aqui alguns pontos da reforma trabalhista, aspectos diversos, mas tem um ponto que é um ponto mais amplo, que você já fez comentário, já li coisas suas sobre isso, que é sobre esse ponto que é o seguinte: nós temos aqui uma legislação trabalhista que protege menos da metade dos trabalhadores brasileiros, né? A legislação que protege o pessoal da CLT, o pessoal que tem carteira assinada, e que não chega, agora acho que nem chega a 40% da força de trabalho, né? Quer dizer, então tá faltando coisa, né? Tá sim, quer dizer, o mercado de trabalho não funciona, não está funcionando como deveria funcionar. Na verdade, ele nunca funcionou, nunca cobriu todos os trabalhadores. E o grupo dos que ficam fora dos direitos é muito grande. Então, hoje mesmo o IBGE divulgou dados de 2015, ele pegou a PNAD de 2015 e fez uma específica discussão sobre relações de trabalho e sindicalização. E tem dados muito importantes. Por exemplo, do total dos trabalhadores nas empresas privadas, são 44 milhões, 10 milhões tem que ser em carteira assinada. Mas a esse grupo se soma mais 4.162.000 trabalhadores domésticos, também sem carteira assinada, e tem o conta própria 22.129 mil. Quer dizer, o conta própria, ele pode até ser uma opção da pessoa que quer trabalhar por conta própria e, portanto, ele não busca a carteira assinada. E isso é muito comum, exatamente uma parte disso está sendo coberta agora pela mudança da proposta de lei trabalhista, que está sendo votada hoje, para se regulamentar o trabalho remoto, para se regulamentar o trabalho intermitente, outras formas de relação de trabalho. Então, uma parte disso é opção, uma parte disso é trabalho precário mesmo. O que choca no dado divulgado hoje, aí dá 40%, o 40% estão fora do mercado formal, ou seja, estão na informalidade, sendo que pode não ser 40%, pode ser um pouco menos, dado que conta própria são alguns que optam por fazer esse tipo de organização da sua vida profissional. Mas não é por falta de opção, é porque prefere trabalhar sem ser muito na área de programador de computador ou outros tipos de prestador de serviço. Mas que trabalha por conta própria, faz sua própria empresa e trabalha assim. Mas a gente tem uma contingente grande, no mínimo 30 milhões de brasileiros que não são cobertos pelos direitos trabalhistas, os mais mínimos, que gostaria de estar, e que é a disfunção do mercado de trabalho e da legislação trabalhista. Uhum. Ela nunca alcançou todos os trabalhadores. Tem uma outra coisa que foi descoberto nessa pesquisa, que é 1,5 milhão de pessoas que não saem do trabalho porque tem uma dívida com a empresa, com o empregador. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que se impeça alguém de sair, né, da empresa. E aí, quando eles falam das razões pelas quais eles não podem sair, é dívida em relação à alimentação, a transporte e a compra de equipamentos de trabalho. Quer dizer, o empregador, ele não pode cobrar nenhuma dessas coisas. Né? Isso aí é basicamente rural, né? Isso é em grande parte rural, mas também tem no setor urbano, de vez em quando eles encontram situações lamentáveis em que são deixados trabalhadores com menos informação sobre os seus direitos e nenhuma proteção dos sindicatos. Porque os sindicatos representam quem está com carteira assinada, e sendo que nem sempre representa. Então essa discussão é outra discussão que a gente teve um pouco ontem aqui, nessa Hardenberg, que é o fim do imposto sindical, vai fazer com que os sindicatos tenham que ter uma relação direta com o seu trabalhador. Essa pesquisa trouxe uma boa informação para os sindicatos, porque o ano de 2015 teve uma redução de 4 milhões de pessoas trabalhando, ou seja, o desemprego, a perda de emprego atingiu 4 milhões de pessoas, a mais do que já estava desempregado antes. Quer dizer, teve uma perda líquida de emprego de 4 milhões. Mesmo assim, teve um aumento de 2 milhões de pessoas sindicalizadas, ou seja, mais pessoas procuraram os sindicatos e se sindicalizaram, porque viram nisso uma vantagem, não é verdade? Você tem que, quem paga
for um sindicato, tem que ver a qualidade dessa prestação de serviços. O Brasil só tem 18 milhões de pessoas sindicalizadas, num total de 90 milhões de pessoas trabalhando hoje, formal ou informal. Mas mesmo que esteja só no formal, apenas um percentual, menos da metade das pessoas no trabalho formal que são sindicalizados. E por quê? Por que não procuram o sindicato? O IBGE perguntou e muitos disseram que não sabem nem qual é o sindicato que os representa, uma parte, outra parte diz que não vê vantagem em estar no sindicato. Mas quem está com carteira assinada hoje tem que pagar um dia do seu trabalho apenas para o sindicato. Isso criou esse monte de sindicato de fachada, não sindicatos realmente combativos que realmente defendem os trabalhadores. Esses mostram sua vantagem. Então, os trabalhadores podem ter interesse em manter aquele sindicato funcionando e opta por descontar um dia do seu trabalho, mas não pode ser obrigatório. Mas também tem que se cortar todo tipo de imposto, direto ou indireto, usado pela representação patronal. Como eu disse ontem, você concordou, né? A gente também tem que atualizar tanto a representação do capital quanto a representação do trabalho. Enfim, tem vários outros problemas e disfunções e injustiças e desigualdades do mercado de trabalho brasileiro. Ele não vai ser resolvido por essa reforma. Essa reforma apenas encaminhou algumas soluções e algumas saídas para determinados impasses criados pela mudança no mercado de trabalho no mundo. Mas uma atualização forte da legislação trabalhista seria muito mais difícil de fazer, por várias razões, por esse governo que tem suas fragilidades nesse debate e porque há muita pressão de setores de setores que estão protegidos pela legislação, mas é uma legislação que cobre apenas uma parte dos trabalhadores, né? Então você tem que fazer o que está errado no grupo dos que não estão protegidos. Essa tem que ser a preocupação quando se discute o mercado de trabalho. E Miriam, uma coisinha, Miriam, a propósito do imposto sindical, que a gente conversou ontem e tal, e hoje tem uma coisa que me chamou a atenção, um anúncio, uma propaganda. Anúncio é velho, né? Só faltou falar reclame, Salemberg. Anúncio. Boa. Anúncio. Reclame. Bom, da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e diz o seguinte: em reunião histórica, a Fiesp decide apoiar o fim do imposto sindical. Quer dizer, precisou... Tem um artigo também que foi assinado pelo Pedro Passos, na Folha de São Paulo. Precisou passar muito tempo para ter essa reunião histórica, né? Agora é o seguinte, no artigo publicado na Folha de São Paulo por 3 empresários, eles falam também, lembram que as duas coisas, que tem um imposto que é pago pelas empresas que vai para a representação patronal. E além disso tem o Sistema S, que é uma contribuição de todas as empresas dão e que supostamente é para qualificar o trabalhador e que sempre parte desse dinheiro vai para a mão das representações patronais, o que é uma injustiça ao cubo, né? Então, nesse artigo, eles tocam nesse assunto delicado, que ninguém quer tocar. O Sistema S tem que ser uma coisa que realmente completamente desligada da representação patronal e que realmente ofereça serviços que o trabalhador precisa nesse momento para se qualificar para um mercado de trabalho em mudança completa. E não então, que pague sedes... É um vespeiro que ninguém quer mexer. E não um dinheiro que pague sedes espetaculares para entidades sindicais, né? E os empresários colocam isso como se fosse benemerência deles, de fazer esses cursos, SESC, Senai, SESI. Não. Aquele dinheiro eles administram e parte, inclusive, do dinheiro eles acabam financiando a sua própria representação. Agora, então, esse assunto é um assunto interessante, mas a discussão se dá assim, quem fala desses negócios que nós estamos falando aqui, ou defende mudanças na lei, parece que está propondo, eles são acusados de estarem propondo o fim dos direitos e das proteções trabalhistas. Não é verdade, temos que olhar com sinceridade para um mercado que não está funcionando, que está deixando metade ou 40% dos trabalhadores fora de qualquer proteção. Isso aí tira dinheiro tira recursos do sistema de previdência, né? Porque não contribui, quem está fora não contribui. E também tem esses absurdos
por exemplo, 1,5 milhão de pessoas que hoje estão se sentindo prisioneiros dentro do local de trabalho porque tem uma suposta dívida com o empregador, né? Que não é dívida, não é devido. Então, a gente tem que olhar para exatamente quem não está com proteção nenhuma. Essa é a principal preocupação. Essa reforma vai resolver o problema? Não vai. Essa reforma não vai resolver esses problemas. Mas essa reforma dá um passo numa direção. Essa direção de reformas e outras reformas que devem ser feitas no futuro, devem buscar esse objetivo, a ter mais proteção para um percentual cada vez maior de trabalhadores brasileiros. Miriam, então. Obrigado, Miriam. Até mais. Até mais.